Uma lâmpada do farol baixo queima. Você abre o capô imaginando um serviço de poucos minutos. E, de repente, aparece a primeira dúvida. Qual lâmpada comprar? A segunda vem logo depois. Por onde ela sai? E a terceira é a que mais causa dor de cabeça. Será que o problema é mesmo a lâmpada? A troca da lâmpada do farol baixo no Nissan Kicks parece simples porque, em muitos carros, ela realmente é simples. Mas o erro costuma acontecer antes mesmo de encostar na peça nova. Uma compra feita só pela descrição de um anúncio, uma presilha forçada no sentido errado ou uma tampa de vedação mal encaixada podem transformar uma manutenção pequena em infiltração, mau contato ou farol com iluminação ruim. O Nissan Kicks teve diferentes anos, versões e configurações de conjunto óptico. Por isso não é seguro tratar toda a indicação encontrada na internet como verdade absoluta para o seu carro. Há anúncios que informam compatibilidades muito amplas, misturam farol baixo com farol alto ou apresentam uma lâmpada como universal, apenas porque o encaixe parece parecido. Ela pode até entrar no soquete, mas não necessariamente ficará posicionada como deveria, não vedará corretamente ou não entregará o facho de luz esperado. A melhor confirmação não começa pela caixa da lâmpada, começa pelo próprio veículo. Consulte o manual, procure uma aplicação técnica confiável, usando o ano e a versão exatos do seu Kicks e, se possível, confira a identificação da peça que já está instalada. Retirar a lâmpada antiga antes de comprar outra pode ser a maneira mais segura de evitar uma escolha errada, desde que o carro fique parado até a reposição chegar. Se isso não for viável, use o manual e o catálogo de uma marca conhecida, mas sempre com atenção à versão do veículo e ao tipo de farol. Também vale separar uma coisa da outra. Farol baixo apagado não é sinônimo automático de lâmpada queimada. É a hipótese mais comum, claro, especialmente quando um lado funciona normalmente e o outro apagou de uma hora para outra. Mas, se você coloca uma lâmpada nova e nada muda, insistir na troca não resolve. Pode haver fusível, conector frouxo, oxidação, alimentação elétrica ausente ou sinais de aquecimento no soquete. Nessa situação, a lâmpada deixa de ser o centro do problema. Antes de começar, estacione em local plano, desligue completamente o veículo e espere os faróis esfriarem. Uma lâmpada halógena trabalha em temperatura muito alta. Mesmo depois de desligada, ela pode permanecer quente o bastante para causar queimadura. Também é uma peça delicada. O bulbo de vidro não gosta de impactos, torções, nem contato com sujeira. Abra o capô e observe a parte traseira do conjunto do farol. É por ali que normalmente se acessa a lâmpada. O espaço disponível pode variar de um lado para o outro por causa de reservatórios, mangueiras e componentes do cofre do motor. Isso não significa que seja preciso desmontar metade do carro. Muitas vezes, basta posicionar a mão com calma, identificar a tampa traseira e entender como o conjunto está preso. A pressa é inimiga desse tipo de trabalho. Quando alguém não enxerga bem o encaixe, a reação comum é puxar com força, só que conector, tampa e presilha foram projetados para sair por um movimento específico, não pela força bruta. Se algo parece travado demais, pare e ilumine a área com uma lanterna. Descubra se existe uma lingueta, se a tampa gira, se ela puxa para trás ou se há uma presilha metálica segurando a lâmpada. O caminho correto quase sempre é mais leve do que parece. Em muitos conjuntos ópticos, existe uma tampa ou capa de vedação atrás da lâmpada. Ela não está ali apenas para esconder os componentes. Sua função é impedir que poeira, umidade e respingos do cofre do motor entrem no farol. Se essa proteção ficar torta, rachada ou mal encaixada após o serviço, o farol poderá embaçar por dentro com o tempo. E quando há umidade recorrente, a troca da lâmpada deixa de ser uma manutenção isolada.
É preciso descobrir por onde a água está entrando. Depois de acessar a parte traseira, o próximo elemento é o conector elétrico. Em alguns casos, ele sai com um puxão firme e reto. Em outros, existe uma trava que deve ser pressionada antes. Não torça o conector sem necessidade e não puxe pelos fios. Segure o corpo plástico da peça. Fios tensionados, terminais deformados ou travas quebradas podem causar falha intermitente, aquela situação em que o farol funciona em um momento e apaga no outro quando o carro vibra. Com o conector removido, observe como a lâmpada está fixada. Dependendo da configuração, ela pode usar uma presilha, um anel de retenção ou um sistema de encaixe com giro. O detalhe importante é memorizar a posição antes de retirar. Não confie apenas na memória depois de alguns minutos, porque uma lâmpada pode parecer simétrica quando não é. A posição correta determina onde o filamento fica dentro do refletor ou do projetor, e isso influencia diretamente a direção da luz. Se houver uma presilha metálica, ela geralmente fica sob tensão e precisa ser liberada por um movimento curto para o lado ou para baixo, conforme o desenho do conjunto. Não tente arrancá-la. A presilha normalmente não precisa ser removida completamente. Ela apenas se desloca para liberar a lâmpada. Se o sistema for de anel ou giro, faça o movimento com firmeza controlada, sem apertar peças frágeis ao redor. Quando a lâmpada antiga sair, aproveite para inspecionar tudo com atenção. O filamento rompido é um sinal claro de fim de vida, mas nem toda lâmpada defeituosa mostra isso de maneira óbvia. Ela pode estar escurecida, com o vidro opaco, ou ter uma aparência de desgaste perto da base. Compare também o estado do conector. Plástico amarelado, escurecido, deformado ou com cheiro de queimado não é normal. Pode indicar mau contato e aquecimento excessivo. Instalar uma lâmpada nova nesse cenário, sem corrigir a causa, pode fazer a falha voltar rapidamente. Olhe ainda para dentro da região traseira do farol, sem encostar em superfícies ópticas. Há gotas, marcas de água, barro ou muita poeira. A presença desses sinais merece atenção. Uma lâmpada nova pode funcionar perfeitamente, mas a infiltração continuará comprometendo o conjunto. E se houver vapor constante dentro da lente frontal, a vedação do farol precisa ser avaliada com mais cuidado. Agora vem um detalhe pequeno, mas decisivo. Não toque no vidro da lâmpada halógena nova com os dedos. A oleosidade natural da pele pode criar pontos de temperatura elevada quando a lâmpada entra em funcionamento, reduzindo sua durabilidade. Segure a peça pela base metálica ou plástica. Se tocar sem querer no bulbo, limpe-o cuidadosamente conforme a orientação do fabricante, usando material limpo e apropriado, e espere secar totalmente antes de instalar. Não é preciosismo. É o tipo de cuidado que separa uma troca que dura o esperado de uma lâmpada que falha cedo e parece ruim sem ser. Coloque a peça nova exatamente na mesma orientação da antiga. Ela deve assentar sem improviso. Não force para fazer caber. Quando uma lâmpada correta não entra, algo está errado. Pode ser o modelo, o sentido de instalação ou uma peça de retenção que ainda não foi aberta por completo. Forçar pode empenar a presilha, danificar o encaixe ou deixar a lâmpada desalinhada. Depois que ela estiver corretamente posicionada, recoloque a trava, o anel ou a presilha. Faça uma verificação tátil leve. A lâmpada não deve ficar solta. Em seguida, reconecte o plugue elétrico segurando pelo corpo do conector e observando se ele chegou até o fim. Um conector aparentemente encaixado, mas mal assentado, pode produzir mau contato, aquecimento e falha intermitente. Só então recoloque a tampa de vedação. Esse é um dos momentos mais negligenciados da troca. Se a tampa usa encaixe por giro, confirme que ela travou em toda a volta. Se é uma tampa de pressão, confira se a borda ficou uniforme, sem uma parte levantada.
Não deixe fios presos entre a tampa e a carcaça. A vedação depende justamente de um fechamento completo. É nesse ponto que muita gente pensa em aproveitar e instalar uma lâmpada de LED no lugar da halógena original. A ideia parece atraente: mais luz, aparência mais moderna e menor consumo. Mas a substituição não é automaticamente simples, nem automaticamente boa. Uma lâmpada de LED pode ter base diferente, corpo maior, dissipador que impede o fechamento da tampa ou ventilação que fica comprometida dentro do farol. Além disso, o facho depende da posição exata da fonte de luz. Se ela não reproduzir adequadamente a posição do filamento original, o resultado pode ser uma área clara perto do carro e pouca iluminação onde realmente importa, além de ofuscar quem vem no sentido contrário. Por isso, se a intenção é apenas restaurar o funcionamento confiável do farol baixo, a reposição equivalente à especificação original costuma ser o caminho mais previsível. Não é só uma questão de potência ou aparência. É compatibilidade física, elétrica, térmica e óptica. Também existe a dúvida sobre trocar uma lâmpada ou as duas. Se a outra ainda está funcionando bem, não há uma obrigação automática de substituí-la, mas vale observar sua cor e intensidade. Quando uma lâmpada queimou depois de bastante uso, a outra pode estar próxima do mesmo desgaste. Se ela está nitidamente mais amarelada, fraca ou escurecida, trocar o par pode evitar que você repita o trabalho pouco tempo depois e ajuda a manter a iluminação dos dois lados mais uniforme. Essa uniformidade importa mais do que parece. Dois faróis com tonalidades ou intensidades muito diferentes podem dar a sensação de defeito, mesmo com ambos acesos. E, à noite, a percepção do motorista sobre distância e contraste também muda. O objetivo não é ter uma luz chamativa, é enxergar com consistência e sem criar um facho irregular. Com tudo remontado, chega o teste. Ligue o carro conforme necessário para acionar a iluminação e verifique primeiro o farol baixo do lado em que houve a troca. Depois, compare com o outro lado. A luz acendeu? A intensidade parece semelhante. O farol alto e a luz de posição continuam funcionando quando usam circuitos separados. Essa checagem evita descobrir um conector solto apenas quando você já estiver dirigindo à noite. Um teste útil é estacionar de frente para uma parede, em uma distância curta e segura, numa área nivelada. Observe se os dois fachos parecem estar em alturas parecidas, e se o lado que recebeu a lâmpada não está espalhando luz de maneira estranha. Uma lâmpada montada fora de posição pode acender, mas formar um padrão diferente. Às vezes o motorista só percebe isso na estrada, quando nota que um lado ilumina árvores, placas ou o acostamento de forma anormal. Não tente corrigir esse problema girando a lâmpada aleatoriamente ou mexendo nos parafusos de regulagem do farol. Se a lâmpada é a aplicação correta e foi assentada corretamente, o facho tende a voltar ao padrão anterior. Se não voltou, vale revisar a montagem. Regulagem de farol é outro assunto e pode mascarar um encaixe errado. A troca da lâmpada do farol baixo no Nissan Kicks termina bem quando não se resume ao momento em que a luz volta a acender. O serviço só está realmente concluído quando a lâmpada está firme, o conector está saudável, a tampa traseira vedou corretamente e o facho mantém um padrão normal. Mas há situações em que é melhor não insistir em casa. Se a lâmpada nova não acende, se ela queima de novo em pouco tempo, se o conector está derretido, se há sinais de fios danificados, ou se o farol apresenta umidade persistente, o problema pode estar além da peça de reposição. Nesses casos, uma avaliação elétrica e do conjunto óptico evita prejuízo maior. Colocar lâmpadas repetidamente não corrige terminal frouxo, oxidação interna ou alimentação irregular. Outro sinal para parar é perceber que o acesso exige desmontagem que você não domina.
Em alguns carros, o espaço no cofre do motor é apertado, e tentar alcançar a lâmpada sem a enxergar pode levar a peças quebradas ou montagem incompleta. Não há nenhum mérito em transformar uma troca rápida em reparo de acabamento, tampa ou chicote. Quando o acesso não permite trabalhar com controle, assistência especializada é uma escolha prática, não uma derrota. No fim, a lógica é direta. Confirme a aplicação antes de comprar. Trabalhe com o farol frio. Não toque no vidro da lâmpada nova. Respeite o sentido das travas e não esqueça a vedação. Depois, teste de verdade, comparando os dois lados. A lâmpada é pequena, mas ela faz parte de um conjunto que precisa permanecer seco, bem conectado e corretamente alinhado para iluminar como foi projetado.